Ah, você Ô, bispo, eu preguei errado a vida inteira. bispo, só- A grande tribulação é a perseguição. É para a igreja. É para a igreja. É para a igreja. Bispo. Mas não seria uma maldade de Deus depois de tudo que a gente está passando? É que a Depois gente, de tudo que a gente está sofrendo. o agente está passando é quem? A igreja aqui no Brasil, porque a igreja aqui no Brasil não sofre nada. Fala, meus queridos, beleza? Bom, esse debate aí pegou fogo, né? E eu vi algumas pessoas comentando, dizendo: ah, mas o pastor, pastor presidente de uma grande igreja e pregou errado a vida toda. Outros falaram assim: ah, ele foi humilde em reconhecer que pregou errado a vida toda. Bom, na verdade, não, né? A verdade é que isso é mais comum do que a gente gostaria que fosse. De pastores que não conhecem minimamente a doutrina que nós acreditamos, né? Você vai ver vários pastores que não têm ideia do que é arminianismo, né? A diferença entre arminianismo e pelagianismo, semi-pelagianismo ou calvinismo. Você vai ter um sem número de pastores que não têm nenhuma noção da diferença entre a milenista, pré-milenista, pós-milenista, pré-tribulacionista, mesotribulacionista, pós-tribulacionista, aliancista ou dispensacionalista. O pastor ele não precisa ser especialista nessas áreas, tá? Porque o pastor ele tem muitas outras atribuições, mas eu acredito que o pastor precisa minimamente conhecer todas essas doutrinas, minimamente conhecer, né? Então, lógico que o César, quando ele vai debater ali com Juliano Fraga e outros irmãos pastores, mestres que têm mais conhecimento, ele se embanana. Então, você vai tem um debate que ele tem com o Juliano Fraga, que o Juliano Fraga dá um nó nele. Então, assim, quando infelizmente pega um pastor que não conhece a fundo a doutrina, ou pelo menos minimamente, aí entram esses argumentos aí. O pastor dizendo lá, mas ser crente é tão difícil, ser crente não sei o quê. O pastor César, ele usa um dos argumentos que eu acredito ser o maior erro do pós-tribulacionista, que é criar uma doutrina a partir da sua própria cosmovisão. Porque ele diz assim: a igreja tem que passar por tribulação porque a igreja sempre passou por tribulação e a igreja atual não passa por tribulação. Isso para mim, na verdade, é um erro de cosmovisão, é um problema de cosmovisão, é você criar uma doutrina a partir da sua perspectiva. Porque se a igreja sempre passou por tribulação, a igreja atual também passa por tribulação. Ou você vai me dizer que a igreja que está lá na Coreia do Norte não está passando por tribulação? A igreja que está lá na China, a igreja que está no Iraque, a igreja que está em alguns países da África, a igreja que está no Irã, você acha que essa igreja não está passando por tribulação? É óbvio que essa igreja está passando por tribulação. Então esse argumento de que a igreja sempre passou por tribulação e a igreja atual também precisa passar por tribulação, para mim é um argumento falho. É um argumento baseado na sua própria cosmovisão, na sua própria situação atual. É óbvio que no Brasil a igreja não passa por tribulação como as igrejas em outros países, esses países que eu já citei, como eles passam. Isso é óbvio. Mas eu não posso criar uma doutrina a partir da minha perspectiva. Tem o livro Os Mártires do Coliseu, que assim, eu acredito que tem algumas coisas ali que é meio complicadas, mas tem umas partes históricas ali que é muito importante a gente entender, né? Por exemplo, haviam cristãos que vinham de outras cidades para serem martirizados em Roma, eles queriam ser martirizados. Ou seja, porque a perseguição estava acontecendo ali dentro do império em alguns lugares, mas não em todos os lugares. A mesma coisa que acontece hoje. Existem lugares, existem países que a igreja é perseguida, mas existem outros países que a igreja não é perseguida. Então eu não posso caracterizar a grande tribulação por esse cenário, né? A Bíblia diz que a grande tribulação é um período, é um momento em que nunca houve e nunca haverá algo semelhante àquilo. Se você quer entender minimamente, se você quer conhecer um pouco mais sobre escatologia, eu vou indicar este livro, que é o livro mais completo sobre escatologia, e aqui você vai
pegar as principais escolas escatológicas, né? Você vai entender sobre pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, sobre meso, até o arrebatamento parcial. Tem os parcialistas, que são menos conhecidos, mas você vai conhecer várias vertentes, várias teorias, e é bom a gente deixar isso claro, que nesse campo da escatologia, nós temos muitas teorias, porque a Bíblia ela não vai ser tão clara com relação a alguns assuntos. Existem pontos centrais, né, que todas essas teorias elas vão defender. Por exemplo, a volta de Cristo. Então, todos eles acreditam que Jesus vai voltar. A diferença é como isso vai acontecer. Todos acreditam que haverá um período de tribulação. Agora, como, quando, alguns vão dizer que já aconteceu. Os pós-milenistas, por exemplo, vão acreditar que a grande tribulação aconteceu no ano 70, quando Jerusalém foi invadida por Tito e teve toda aquela carnificina. Então, alguns vão acreditar que a grande tribulação foi aquele período. Outros vão acreditar que a grande tribulação foi no Holocausto, né, com Hitler, a morte dos judeus ali e tal. Então, assim, existem pontos centrais, mas existem algumas divergências. E é complicado quando alguém quer defender a sua posição como verdade absoluta. São teorias, tá? Teorias. Então, eu acredito no pré-tribulacionismo por várias razões. Primeiramente, porque a Bíblia chama a grande tribulação de a angústia de Jacó, a ira de Deus, a ira do Cordeiro. Então, existem várias nomenclaturas ali que vão dar a este período uma característica muito peculiar e muito diferente daquilo que a gente viu durante a história, tá? Outro ponto é a natureza da grande tribulação. Qual a finalidade da grande tribulação? De acordo com Malaquias, este será um período, este será um momento em que Israel será purificado, né? Como o Malaquias diz ali, ele virá como um sabão do lavandeiro, como o ourives, purificador de prata e tal. Então, se você pega a natureza da grande tribulação, não tem como a igreja participar desse momento. A igreja não vai participar dessa purificação porque a igreja não é purificada por tribulação. A igreja é purificada pelo sangue do Cordeiro. Tá? E a grande tribulação sendo a ira do Cordeiro. Por que o Cordeiro estaria irado com a sua noiva, com a sua igreja, a imaculada, a santa, né? Mas a igreja está corrompida. Mas se olharmos para as Escrituras, a igreja, ela continua santa, imaculada, incorruptível, aguardando o Cordeiro, aguardando o seu noivo. Então, não faz sentido o Cordeiro estar irado com a sua noiva, certo? Então, por essas diferenças aí, a natureza da grande tribulação e a natureza da igreja, é que eu não acredito que a igreja passa pela grande tribulação. E existem muitos outros aspectos que, se a gente for apresentar aqui, o vídeo vai ficar muito longo. Então, eu poderia trazer para vocês, né, as explicações de The White Pentecost para cada uma dessas vertentes escatológicas. A gente pode até fazer um vídeo falando sobre cada uma delas posteriormente, mas a princípio é apenas mostrar aqui que muitas vezes não é porque o pastor foi humilde e reconheceu que errou. Muitas vezes é porque ele desconhece a doutrina que prega. E isso, infelizmente, acontece muito. E você? Você é pós-tribulacionista? É pré-tribulacionista? Você estuda minimamente esses temas? Deixa a sua opinião e, se quiser, se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo e até a próxima.